Como era a vida antes do dilúvio nos primeiros capítulos da Bíblia? Particularmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio. Esta era, frequentemente envolvida em camadas de interpretações, é um tempo da humanidade primitiva, marcado por longos períodos de vida, interações divinas humanas e uma proximidade com Deus e a história da criação. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Numerosas forças se uniram para fazer o dilúvio acontecer. Satanás e os anjos caídos, o primeiro evento que levou ao dilúvio, ocorreu antes da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que aconteceu antes da criação do mundo. Jó 38, versículos 4 a 7. Onde você estava quando eu lancei a fundação da terra? Conte-me se você sabe e tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se você sabe? Ou quem esticou a linha de medição sobre ela? Sobre o que suas fundações foram fixadas ou quem colocou sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus, anjos, gritavam de alegria? É revelado que seres angélicos, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, poder e sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia um ser caído. A Bíblia só faz referências passageiras aos anjos caídos, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca perdeu seu caminho ou se voltou para o mal. Houve alguns que tomaram essa decisão. Tenha em mente que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles por toda a eternidade, mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso a acontecer? No entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre-arbítrio. O livro de Judas deixa isso bem claro. Judas 5 a 6, Bíblia amplificada. Agora quero lembrá-los, embora vocês estejam totalmente informados uma vez por todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, subsequentemente destruiu aqueles que não acreditaram, que se recusaram a confiar, obedecer e depender dele, e anjos que não mantiveram seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram seu próprio lugar de moradia. Estes ele manteve em correntes eternas, sob a espessa escuridão do completo escuro para julgamento do grande dia. Judas decidiu que os anjos não mantiveram seu domínio próprio. A frase domínio próprio pode ser interpretada como regra ou ponto de partida. Anjos foram feitos especificamente para a finalidade de habitar no céu com Deus, adorando-o e executando seus comandos. Eles foram formados para trazer glória a Ele, assim como as pessoas foram, mas os humanos foram projetados para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram seu começo, que é outra maneira de dizer que eles deixaram sua localização inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está encarregado desses anjos e atua como seu líder. A grande rebelião, como alguns se referem, foi um evento no qual Satanás e uma porção das legiões angélicas do céu travaram guerra contra Deus e seus anjos em um esforço para derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo tramou um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso do próprio Jesus, já que ele estava presente. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes da existência do mundo. João 17, versículo 5, Bíblia amplificada. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: Eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com poder espiritual real, que usa para o mal e fins egoístas. Não lutamos, disse Paulo, mas estamos em uma luta de wrestling, mas não contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade, e suas sedes estão em regiões celestiais. Isso é um fato impressionante.
mas é bastante claro. O fato de Satanás chefiar um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas, mas há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um confronto entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns com os outros e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra a fim de estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. Na língua hebraica, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão, onde um homem poderia encontrar Deus, conforme Gênesis 3, versículo 8. Agora, no jardim perfeito, havia uma árvore especial chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de qualquer árvore no jardim, exceto por esta. Satanás deve destruir o destino do homem, mas como? O diabo, a velha serpente, se aproximou de Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida. Deus realmente disse? Gênesis 3, versículo 1. Você quase pode ouvir o pai das mentiras enquanto ele interage com Eva. O enganador então usou sua segunda estratégia, a suposição, para fazer Eva duvidar se as consequências de sua desobediência realmente resultariam em sua morte, como Deus havia declarado. Você certamente não morrerá. Gênesis 3, versículo 4. A terceira e última abordagem que ele usou contra Eva foi a tentação. Deus ficou desapontado por causa de sua desobediência. Eles não podiam mais ficar no Jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comer o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás sobrecarregou completamente os humanos. Mas Deus estabeleceu uma cabeça de praia no Jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, revertendo as mesas no tentador antes de expulsar Adão e Eva do jardim, demonstrando sua total maestria sobre Satanás. O primeiro assassinato, Caim e Abel, Gênesis 4. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem fez com que o segundo homem matasse o terceiro. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Como ambos os filhos cresceram ouvindo histórias sobre Deus, eles sabiam que deveriam fazer ofertas ao seu Criador. Ambos os rapazes chegaram prontos para adorar com o tempo, mas enquanto o Senhor se preocupava com Abel e sua oferta, ele não se preocupou com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim, apesar do aviso de Deus de que ele deveria dominar o pecado. Caim engana seu irmão, o assassina, o enterra e o renega completamente. Sou eu o guardião do meu irmão? Ele pergunta, temendo que outros possam matá-lo por seu crime. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo, dizendo que quem matasse Caim sofreria vingança 7 vezes maior. Gênesis 4, versículo 15. Caim foi punido, tornando-se um vagabundo inquieto, longe de sua casa e família. Depois que Deus puniu Caim, ele foi morar em um lugar chamado Terra de Nod, que fica a leste do Éden. Nesta terra, ele construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. Seus descendentes incluíam pessoas influentes de seu tempo. Jabal, o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de corda e flautas. E Tubal-Caim, que forjava ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, versículos 17 a 22. O que segue a punição de Caim é a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os caminhos assassinos de Caim foram transmitidos através de sua linhagem familiar. Encontramos um homem se gabando de sua própria violência quando chegamos ao seu tataraneto. O mal estava se espalhando. O design perfeito de Deus tem apenas 4 capítulos, e já encontramos pessoas se deleitando em derramamento de sangue e desafiando seu design para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi transmitida através da linhagem de Caim. Até então,
Um homem e uma mulher eram casados por toda a vida, mas os descendentes de Caim tinham várias esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Sete exemplificava o mesmo tipo de adoração que seu irmão falecido Abel, porque as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. A maneira de adorar de Caim, que é orgulhosa, aponta para si mesma. A maneira humilde de adorar, como praticada por Abel e Sete, clama a Deus. Judas 11. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim, correram atrás do lucro no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Não é surpresa então que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé, da linhagem de Sete. O legado de Caim foi complicado. Por um lado, ele e sua família eram realmente bons em criar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tiveram muitos problemas com lutas e machucados, e parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano. Uma luta entre nosso potencial para o grande bem e nossa capacidade para o grande mal. As gerações após Adão, o mundo se tornou povoado, mas também se encheu de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras. Mentiam, roubavam e até matavam. Dentro desse período, os homens viviam vidas extraordinariamente longas, seus anos contados em centenas. Era um período diferente, um tempo em que a humanidade ainda estava intimamente conectada às suas origens, e o próprio mundo era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel, e com o crescimento de sua família, veio o nascimento da própria civilização. A Bíblia diz que depois de se tornar o pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5, versículo 4. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles tomavam esposas e formavam suas próprias famílias. A população começou a crescer constantemente. Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Adão, o primeiro homem, viveu até os 930 anos. Gênesis 5, versículo 5. Sim, você ouviu certo, 9 séculos. Ele teve filhos que também viveram vidas extraordinariamente longas. Seu filho Sete viveu 912 anos. Gênesis 5, versículo 8. E o filho de Sete, Enoque, viveu 905 anos. Gênesis 5, versículo 11. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava os caminhos da terra, como cultivar a terra e cuidar dos animais, e também como se conectar com Deus. Esta linha de pessoas era especial. Eles carregavam a semente da primeira união da humanidade com anjos caídos, mas apesar de suas longas vidas e sabedoria profunda, esses primeiros povos não eram imunes aos problemas que frequentemente afligiam a humanidade. Questões como ciúmes, raiva e, às vezes, até violência. No entanto, havia um homem que foi chamado Enoque. Gênesis capítulo 5 nos dá a primeira expressão de Enoque. Há um primeiro Enoque que foi o filho de Caim. Este é um Enoque diferente. Gênesis 5, 21. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém. E do nosso conhecimento bíblico, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho já registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias escritas na Bíblia, descobrimos que Enoque era o bisavô de Noé. Isso é encontrado em Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24. A Bíblia diz: "E Enoque andou com Deus." Em uma era em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e de seus filhos, Enoque é como uma lufada de ar fresco nos livros de história. Enoque foi introduzido como outros, mas apesar de não ter vivido tanto quanto alguns dos outros homens, seu testemunho é cativante. A Bíblia diz que ele andou com Deus e que, quando chegou a hora de deixar a terra, Deus o levou sem a passagem da morte, como a conhecemos. Sua descrição é curta, mas pesada e significativa. Isso significa algo sobre seu andar puro com Deus que o traduziu. Sua vida é um modelo para tantas pessoas ao longo de diferentes gerações, pois nos ensina a viver para a audiência de um. Ele silenciosamente nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima
e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazer isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, versículo 24, Nova Versão Americana. Padrão: Enoque andou com Deus, e ele não era, pois Deus o tomou. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, pois Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre os homens dos quais este mundo não era digno. Apesar da beleza da vida de Enoque, sua era não era inteiramente cor-de-rosa. As pessoas viviam muito, mas nem sempre bem. Eles tinham muitos anos para aperfeiçoar suas habilidades, construir coisas e explorar a terra, mas também tinham mais tempo para cometer erros, se afastar do caminho de Deus e deixar seus corações endurecerem. Isso acabou levando a um mundo tão corrompido, tão distante de suas origens divinas, com crescimento populacional e expansão, formação de tribos e famílias. Com o tempo, tribos e clãs se formaram, cada um descendente de um dos patriarcas originais. Eles se espalharam pela terra, encontrando novos territórios para chamar de lar. À medida que a população crescia, também crescia a necessidade de diferentes papéis e profissões. As pessoas não podiam ser apenas pastores e agricultores. Elas precisavam se diversificar. Caim, por exemplo, era um trabalhador da terra. Gênesis 4, versículo 2, enquanto seu irmão Abel era um pastor de ovelhas. Isso sugere que, mesmo nesse estágio inicial, os papéis estavam sendo definidos com base na necessidade e no conjunto de habilidades. Tubal-Caim, um descendente de Caim, tornou-se um instrutor de todo artesão em bronze e ferro. Gênesis 4, versículo 22. Isso indica o surgimento de profissões mais especializadas, como a metalurgia. Músicos também fizeram sua aparição. Jubal, outro descendente de Caim, foi o pai de todos que tocam a harpa e a flauta. Gênesis 4, versículo 21. Esses papéis permitiram que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o palco para formas mais avançadas de civilização. Mesmo que as pessoas aprendessem novas habilidades e profissões, a vida antes do grande dilúvio não era perfeita ou feliz. A Bíblia nos diz que o Senhor viu quão grande era a maldade da raça humana na terra e que cada inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas mal o tempo todo. Gênesis 6, versículo 5. Em resumo, antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e se diversificou. Famílias se transformaram em tribos, papéis se transformaram em profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. Invasão dos Nefilins. Como o autoproclamado comandante do reino das trevas, Satanás convocou suas legiões malignas para se infiltrar na humanidade com a intenção de poluir a linhagem edênica que levaria ao Messias. Gênesis 6, versículos 1 a 2. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra, e as filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas, e eles se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Quem eram os filhos de Deus? O livro de Jó os caracteriza como anjos. 2/3 dos anjos ficaram com Deus no terceiro céu, anjos eleitos, enquanto 1/3 foi ejetado, anjos caídos de Satanás. O reino de Deus estava prosperando em número e força. Sentindo-se ameaçado, o príncipe das trevas convocou suas legiões malignas para se infiltrar na humanidade. Esses anjos caídos desceram à terra e deram à luz os nefilins ou gigantes. A palavra hebraica para nefilim se traduz como caídos. Esta invasão satânica de Gênesis 6 corrompeu o mundo inteiro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens especificamente possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. A maldade da humanidade. Gênesis 6, versículos 1 a 5. Nos primeiros capítulos de Gênesis, especificamente em Gênesis 6, versículos 1 a 5, a Bíblia pinta um quadro do mundo antes do dilúvio. Gênesis 6, versículos 3 a 5. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá com o homem para sempre, pois ele também é carne. No entanto, seus dias serão 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e geraram filhos para eles.
Eles eram os homens poderosos que existiram desde os tempos antigos, homens de renome. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que cada intenção dos pensamentos de seus corações era apenas mal continuamente. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas estava cheia de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus próprios desejos, sempre buscando fazer o que querem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, engano e manipulação governam o dia. Todo mundo está por si mesmo, e o próprio tecido da sociedade é rasgado pela ganância e maldade. Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Vizinhos não cuidam uns dos outros. Eles procuram explorar uns aos outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sim sistemas de opressão, sustentando o domínio dos poderosos sobre os fracos. Agora insira nesse mundo caótico um desenvolvimento incomum: os nefilins. Os nefilins eram especiais e não como pessoas comuns. Eram realmente fortes e maiores que a vida, mas pareciam piorar ainda mais os problemas do mundo. Eram admirados, temidos e talvez até adorados, afastando as pessoas do verdadeiro Deus que as criou. Seu poder os tornou objetos de fascínio, mas faziam parte de um mundo que estava se afundando cada vez mais no caos e no pecado. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade, declínio espiritual e moral, tristeza de Deus pela criação. A humanidade, a joia da coroa da criação, havia perdido seu caminho. Em vez de viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, as pessoas estavam consumidas pela violência, maldade e engano. Deus olhou para sua criação e sentiu uma imensa tristeza. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito seres humanos na terra e seu coração estava profundamente angustiado. Gênesis 6, versículo 6, Nova Versão Internacional. Era uma tristeza divina, uma dor tão profunda que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai desolado pelas ações de um filho desgarrado, mas infinitamente ampliado. E assim, em sua grande dor, Deus tomou uma decisão difícil. Gênesis 6, versículo 7, Bíblia Amplificada. Portanto, o Senhor disse: destruirei e aniquilarei a humanidade que criei da superfície da terra, não apenas o homem, mas também os animais e as criaturas rastejantes e as aves do céu, porque me entristece profundamente ver o pecado da humanidade e me arrependo de tê-los feito. Deus ficou perturbado pelas ações das pessoas que criou e não teve outra opção para curar um mundo em espiral no caos. Noé, um homem justo. Mas mesmo no meio deste capítulo sombrio da história humana, havia um vislumbre de esperança. Um homem chamado Noé. Gênesis 6, versículo 8. Bíblia Amplificada. Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. O mundo havia se desviado, mas Noé se destacou como um farol de esperança, um homem de integridade e fé. Gênesis 6, versículo 9. Bíblia Amplificada. Estes são os registros das gerações, história da família de Noé. Noé era um homem justo, um que era justo e tinha a posição correta com Deus, irrepreensível em sua geração. Noé andava, vivia em comunhão habitual com Deus. Noé nasceu na linhagem de Adão, descendo através de Sete, Enoque, Cainã e vários outros ancestrais que carregaram a tocha da justiça através das gerações. Eventualmente, essa linhagem levou a Noé, um homem que não apenas carregava a tocha, mas permitia que ela brilhasse intensamente em sua vida. Ele também era um homem de família. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Como um pai amoroso e um marido fiel, ele incutiu em seus filhos as mesmas virtudes que carregava em seu coração. Mesmo quando Deus compartilhou sua decisão dolorosa de lavar a maldade que assolava a terra, através de um dilúvio que afogaria todas as coisas vivas, a fé de Noé não vacilou. Ele entendeu a gravidade da tarefa à frente e a aceitou com um coração pesado, mas resoluto. Deus disse: vou pôr fim a todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa delas. Certamente vou destruir tanto elas quanto a terra. Gênesis 6, versículo 13.
Deus considerou Noé digno de ser o guardião de um novo começo para a humanidade. Noé fez o que Deus lhe ordenou, mesmo que as pessoas ao seu redor zombassem dele ou não acreditassem que algo ruim iria acontecer. Ele passou anos construindo a arca, alertando as pessoas sobre o dilúvio vindouro e esperando o momento em que Deus o selaria e sua família dentro deste gigantesco refúgio de madeira. Quando o céu finalmente se abriu e a terra foi engolida pela água, as virtudes de Noé se tornaram a pedra angular de um novo mundo. Sua fidelidade e obediência preservaram a vida, e de sua linhagem emergiria a nação de uma terra purificada. Assim, em um mundo caindo no caos, a luz de Noé brilhou mais forte, um testemunho do poder duradouro da virtude e da fé diante da escuridão avassaladora. A aliança de Deus com Noé, Gênesis 6, versículos 17 a 22. A arca era o santuário da família de Noé, um navio para carregá-los acima das águas que logo envolveriam a terra. Deus disse a Noé: faça uma arca de madeira de gófer, faça compartimentos na arca e revista-a por dentro e por fora com piche. Gênesis 6, versículo 14. Deus forneceu a Noé dimensões, designs e planos muito específicos para a arca. Isso não era um barco comum. Era uma embarcação especial projetada para salvar os últimos seres vivos quando o mundo estava inundando. Gênesis 6, versículos 14 a 16. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, equipada com uma porta e uma janela e dividida em vários níveis. Convertendo as dimensões para medidas modernas, isso seria 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Teria uma porta e uma janela e seria dividida em diferentes andares. Deus disse: é assim que você a fará. Gênesis 6, versículo 15. E assim Noé começou a tarefa monumental de construir a arca. Não foi fácil. Muitos o ridicularizaram e questionaram sua sanidade, mas Noé tinha fé. Com o passar dos anos e a madeira tomando forma, uma magnífica arca ergueu-se, um testemunho inegável da obediência e fidelidade de Noé. Deus também forneceu a Noé instruções sobre quem e o que levar para a arca. Sua esposa, seus filhos Sem, Cam e Jafé e suas esposas deveriam embarcar. Além disso, Deus disse a Noé para levar para a arca 2 de todos os seres vivos, macho e fêmea, para mantê-los vivos. Você deve levar consigo 7 de cada animal limpo, um macho e sua fêmea, 2 de cada animal que são imundos, um macho e sua fêmea, também 7 de cada um dos pássaros do céu, macho e fêmea, para manter viva sua espécie sobre a face da terra. Gênesis 7, versículos 2 a 3. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Gênesis 6, versículo 22. O dilúvio foi um evento que transformou o curso da história humana, marcando não apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova. A história de Noé e a arca é um lembrete poderoso da capacidade de Deus de renovar e restaurar, mesmo diante da maior das adversidades. Noé, com sua fé inabalável e dedicação a seguir a vontade de Deus, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, características que continuam a inspirar gerações. A história do dilúvio, com suas lições de fé, obediência e renovação, permanece uma das narrativas mais poderosas e duradouras da Bíblia.